Bom dia, igreja, graça e paz. Que bom estar aqui com vocês, que bom estarmos em comunhão. A gente já chega mais fortalecido, estando uns com os outros, não é verdade? A gente está aqui nessa manhã de alinhamento e crescimento. Sabe que esse é um ano de mais em menos? Você crê nisso? Isso é para a sua vida? Isso é para a sua vida, para a nossa igreja. E sabe que para a gente crescer de forma ordenada e saudável, tem que alinhar? E é isso que a gente vai fazer nessas manhãs. A gente vai trazer um alinhamento conforme a palavra de Deus. Porque se você começa a desviar a rota, imagine uma reta. Aquela é uma jornada. E se você altera poucos graus dessa reta, no início parece que nem alterou muito. Você só deu uma inclinadinha. Mas lá no final vai terminar longeão do foco. Então a gente tem que estar sempre alinhando. Amém? Diga, eu vou receber alinhamento para crescer saudável. Amém? Então, se você trouxe a sua Bíblia hoje, abra comigo em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Enquanto você abre, eu vou orar. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã. É uma manhã rica, Pai, com os nossos irmãos. Uma oportunidade de estarmos recebendo a sua palavra com corações ensináveis. Pai, obrigada pelos pensamentos, toda mente cativa. Todo pensamento cativo ao entendimento da sua palavra. Obrigada, Senhor, por corações como terras férteis para receber e produzir frutos. Obrigada pelo teu Espírito Santo que me usa para ensinar e ajuda cada um dos meus irmãos a receber a palavra de forma específica, a identificar onde precisa ser ajustado, a identificar e corrigir motivações. Pai, obrigada porque esse é um ano de mais em menos. E antes do Senhor fazer mais através de nós, o Senhor precisa fazer mais em nós. Maior consagração, maior crescimento, maior unção. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então abriu aí Gálatas 5, verso 13, diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, veja que a palavra está dizendo que a forma da gente amar uns aos outros é por meio do servir. Nós não fomos chamados para a liberdade para viver uma vida carnal. Nós somos livres para servir. Amém? Então, em que momento a gente foi liberto? Quando a gente foi salvo, quando a gente aceitou Jesus, quando Ele veio reinar no nosso coração, quando a gente fez uma aliança com Deus por meio do sangue de Jesus. E então nós fomos salvos, libertos para servir em amor. Então a gente vai usar a nossa liberdade para servir uns aos outros. Nós fomos chamados para a liberdade, mas não para viver uma vida egoísta, fazendo apenas o que nós mesmos queremos, apenas o que vai beneficiar a nós mesmos. Nós fomos chamados para ser livres, para servir em amor. 1 João 4,20 diz assim: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. E aí, de forma semelhante ao que a palavra está perguntando, eu pergunto para você: como é que pode alguém servir a Deus sem servir aos seus irmãos? Então, nós servimos a Deus quando nós servimos uns aos outros. Assim como nós amamos a Deus, amando uns aos outros. Amém? Eu trouxe uma reflexão nessa manhã. Você que já serve com a gente, você que deseja servir, eu queria te perguntar: qual é a sua motivação para servir? Você não precisa me responder, só reflita. A motivação que você tem hoje para estar servindo é a mesma que você tinha quando você começou a servir? Ou será que já desalinhou um pouco? Será que já entrou no automático? Será que já virou somente um ativismo? Estou indo porque estou indo? A gente precisa sempre revisar a nossa motivação. Eu vou dizer algumas coisas para vocês que não deve ser a nossa motivação. Estão comigo? Amém. Eu estou andando rápido, mas se estiver muito rápido, me avise por causa do relógio ali correndo. Uma das coisas que não deve ser a nossa motivação é a comparação. Comparação não é bom para nós. A gente não deve servir apenas porque a gente está vendo o que o nosso irmão ou a nossa irmã está servindo, ou a forma como ele está fazendo.
ou do jeito que Ele está fazendo. Deus nos criou de forma individual. Cada um tem dons, cada um tem talentos, cada um tem um jeito de ser. E Ele nos usa desse jeito, nessa unção. Amém? Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo. Pense aí, um imenso quebra-cabeça. Cada pecinha, você é uma delas. E se tiver faltando uma, não está completo. Não é verdade? Então, sabe, não é o tempo que define, eu já estou servindo há muito tempo aqui, então agora eu deveria estar servindo ali. Não é o tempo que define onde cada um vai estar. É o chamado de Deus, é a maturidade de cada coração. Sabe, são os talentos que o Senhor nos confiou, o nosso desejo em servir. E a comparação, ela rouba a nossa identidade. A gente não pode estar se comparando com o nosso irmão. Olha, eu comecei a servir, o meu irmão já está lá e eu estou aqui. Não, cada um tem a sua jornada. A jornada, a carreira que Deus propôs para cada um, ela é uma carreira de uma raia só, não é uma competição. Cada um tem a sua raia. E não tem ninguém olhando para o lado para ver quem está na frente ou quem está atrás. Você que deve estar avançando segundo a sua própria jornada. Você começou lá e você está indo para frente. Sem retroceder, mas sempre em frente. Amém? Sempre naquilo que Deus confiou a você para você fazer agora. Uma outra coisa que também não deve ser a nossa motivação é ser visto. Sabe, ministério não é ser visto. Ministério é serviço. Amém? E Jesus, Ele é o nosso Senhor. É para Ele que a gente serve. Independente se a gente está sendo notado, se a gente está sendo visto ou se a gente não está sendo visto. A nossa motivação é servir para Ele. E glória a Deus, nós somos uma igreja que reconhece as pessoas. Nós somos uma igreja que honra as pessoas que servem. Mas deixa eu te falar. Se não tiver o louvor dos homens, não se preocupe. Porque o seu galardão já está garantido nos céus. Amém? Se não tiver aquele tapinha nas costas que nos motiva, ainda assim o Senhor está vendo. E o galardão está nos céus. Amém? Então, se eu queria falar algo para você que percebe que você tem um chamado para o ministério, fique tranquilo. Porque ministério é que nem porta de shopping, já dizia Zuleika. Ministério é que nem porta de shopping. Porta de shopping é como, gente? Você se aproxima e ela abre. Você não força. Você não faz força. Você vai sendo fiel na sua caminhada e as portas vão se abrindo. Amém? Então, sirva como se você fosse passar o resto da sua vida fazendo aquilo ali. Quando a gente estava no departamento infantil, de todo o coração e dizendo, se eu for passar o resto da minha vida fazendo isso aqui, ensinando as crianças, vai ser com excelência e da melhor forma. E tudo bem. Tudo bem se ninguém estiver vendo. Deus está vendo. Importa agradar a Ele. Amém? Então, ser visto não é a nossa motivação. A nossa motivação para servir é o amor. Servir faz parte do amar, porque a nossa motivação em servir é o próprio amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E não foi pouco não, foi muito amor. Amém? A gente pode até se decepcionar com pessoas, isso é natural das relações humanas. Mas se o nosso alvo for Cristo, a gente não vai desanimar no serviço. A gente vai reconhecer, eu não estou aqui por causa da forma como as pessoas me tratam, eu não estou aqui buscando agradar somente pessoas, eu estou aqui porque eu tenho um alvo, que é o meu Senhor, e Ele é o autor e é o consumador da minha fé. E eu sei que houve um desentendimento aqui e vai se resolver lá na frente, amém? Mas não vamos permitir com que coisas e desavenças e pequenas coisas e atritos nos desmotivem a servir ao nosso Senhor. Porque é a Ele que nós servimos, sabe? O que é um compromisso de lealdade e fidelidade. Se você está no seu trabalho, é um vínculo. E você, de repente, discute com um colega, entra em um desacordo, se chateia, vai para casa chateado. No outro dia você diz, não vou mais trabalhar não, porque eu me chateei com meu colega. Não, você tem um compromisso com o seu trabalho. E aí você vai trabalhar e seu colega está lá e daqui a pouco você vai tomar um café e troca uma palavra, pede alguma coisa emprestada, um lápis, uma caneta. E aí já estão se falando e resolveu. Mas você não deixou de ir para o trabalho por causa de uma discussão. Entende? A gente não abandona o compromisso que a gente tem por causa de pequenas desavenças. A gente resolve as desavenças.
Amém? Mas o nosso compromisso é com o Senhor. Colossenses 3, verso 23, eu vou ler na NVI, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor, a quem vocês servem. Então a nossa recompensa vem dele. É a ele que a gente serve. Quando a gente serve um irmão em amor, quando a gente abre a porta para alguém entrar, quando a gente abre um sorriso, dá um abraço, quando a gente serve um lanche no Verbo Café, a gente está servindo ao Senhor primeiro e servindo aos nossos irmãos em amor. A gente está servindo com um sorriso aquele irmão que nem deu bom dia para a gente, porque a gente serve em amor. O amor de Deus, ele dá sem esperar em troca. Ele dá antes de alguém ter dado. Não é um pagamento. É livre. Amém? Outra motivação para nós é a gratidão. Sabe que jamais nós poderíamos comprar a nossa salvação. Nem todo o dinheiro do mundo compraria uma alma. Mas Jesus pagou um alto preço. Ele morreu em nosso lugar. E com os nossos corações cheios de amor e gratidão, a única coisa que nós podemos fazer é servir. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Porque ele morreu por todos, ele deseja que todos sejam salvos. E nós estamos aqui no corpo de Cristo, cada um com uma função, fazendo a obra para que mais pessoas sejam alcançadas, por amor. Amém? Então, pode olhar para o seu vizinho, dizer assim para ele: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Vocês sempre se empolgam com música, né? Mas nós somos parte do corpo de Cristo. E Deus foi quem atribuiu o nosso propósito e o nosso lugar no corpo de Cristo. Tem um lugar no corpo de Cristo que é seu. Amém? Uma função que é sua. E quem distribui os membros como lhe apraz é Ele. 1 Coríntios 12, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas do 18 ao 27, você vai ver lá o apóstolo Paulo fazendo essa comparação bem feliz, dizendo que nós somos um corpo. Porque é tão interessante como no corpo cada membro tem uma função e os membros dependem uns dos outros. E é isso que acontece na nossa comunidade da família da fé. Amém? E ele diz assim, que foi Deus quem colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E aí depois ele diz: antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um padece, todos padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então Jesus, ele atua na terra através de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? E sabe, ele não nos criou para estarmos sozinhos. Ele nos inseriu numa família espiritual. Nós precisamos dos irmãos, assim como os irmãos precisam de nós. E nós não podemos nos isolar para viver uma vida lá egoísta, buscando apenas os nossos próprios interesses. Não, nós fomos criados com esse propósito de servir. Fomos salvos para servir uns aos outros, sermos úteis. Amém? Sabe que servir nos ajuda a ter comunhão? Olha que bênção. Você está servindo, você veio para um café da manhã da comunhão. Amém? Você está lá no Verbo Café servindo. Que momento de comunhão precioso. Você está no diaconato servindo. Você chega antes, você está em oração com seus irmãos. Você está em comunhão. Você está em uma reunião de departamento, sempre tem comida, porque parece que quando tem comunhão tem comida. E você está ali crescendo em amor. Então servir nos ajuda a ter mais momentos de comunhão. A gente não fica solto, a gente está junto com as ovelhinhas, amém? E também nos ajuda a ter um acompanhamento mais próximo, porque se você se encaixa em um departamento, o pastor vai compartilhar mais tarde, os líderes do departamento, você vai ter um líder. Nossa igreja está crescendo, glória a Deus, amém? Então o pastor, ele não tem mais aquele tempo no domingo de conversar com todos individualmente. Você pode fazer o seu agendamento de aconselhamento com a nossa secretária, mas não é aquele mesmo tempo, a igreja cresceu. Mas se você está dentro de um departamento, você tem um líder mais próximo que vai observar: opa, fulano não veio hoje, cadê fulano? O que aconteceu? Está precisando de oração? Então você vai ter um acompanhamento mais próximo. Servir traz esse benefício para nós, dentro da igreja local.
Sabe, lá na igreja de Atos, eu também não vou ler para poder acelerar, nós temos ainda muitas coisas para tratar nessa manhã gloriosa. Mas lá na igreja de Atos, o pessoal estava lá murmurando, reclamando, porque os apóstolos não estavam conseguindo atender o serviço todo da igreja. E aí eles viram a necessidade de estabelecer quem? Os diáconos, para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e à ministração da palavra. E aí eles elegeram os diáconos e aí eles começaram a servir as mesas, porque eles disseram assim, não é razoável. A gente tem a responsabilidade de se consagrar para ensinar a palavra, mas a gente não está tendo tempo, porque a gente está tendo tempo que servir a mesa, sendo que outra pessoa poderia estar servindo. Então funcionou assim. E aí eu vou ler para vocês o verso 7, que diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E isso foi resultado de quê? Isso foi resultado quando eles começaram a distribuir o serviço. A igreja cresceu. Sabe, quando a gente chegou aqui, a gente fazia muitas coisas. A gente morava em Aracaju ainda, quando começou a Verme Instância. Morava em Aracaju, aí vinha uma turminha de Aracaju, chegava aqui, chegava aqui 2h, aí tinha que passar a vassoura, passar pano no templo, tinha que limpar os banheiros, não era, Val? Tinha que fazer tantas coisas. Aí, quando às vezes começava o louvor, o pastor estava suado de limpar, ainda estava lá tomando banho. Já estava começando o louvor e ele saía, se vestia e vinha pregar. Gente, fazia tudo. E eu estava aqui passando os slides do Data Show. E eu estava ali tirando foto da mídia e dando a palavra de oferta. E lá recebendo os visitantes no final e levava para a sala VIP. Era assim, era assoviando e chupando cana. Mas havia uma graça para isso. Havia uma graça. Todo mundo que vinha de Aracaju fazia muita coisa. Mas a gente foi crescendo e a gente foi recebendo vocês. E vocês foram avançando e vocês começaram a servir. Quando a gente se alegrou vendo, agora é todo mundo de distância que está servindo. Olha que bênção. Olha o nosso louvor, é todo mundo de distância. Glória a Deus. Amém? A gente foi servindo no corpo. E é bom saber que a gente tem um pastor humilde. Que não se importa em servir, ele não se importa em pegar peso, carregar entulho, né? Teve uma obra aqui, não foi, Marcelo? Que era entulho carregando, meu Deus, o dia todo. E ele é um bom exemplo. E houve um tempo em que isso foi necessário. Mas agora há mais pessoas que podem servir, não é verdade? E a gente, por que vai sobrecarregar algumas se todo mundo pode fazer uma parte? Se todo mundo pode servir? Não é razoável que o nosso pastor deixe de se consagrar e de orar para trazer uma palavra do coração de Deus, que é um encargo e é uma responsabilidade dele, e ele vai ser cobrado por isso, né? Quando há outras pessoas que podem suprir outros serviços, não é verdade? Estão comigo? Então, além dessa justa cooperação de todas as partes, nós somos um corpo bem ajustado, cada parte cooperando, também o serviço é uma forma de adoração ao Senhor. Sabia que todo serviço não é algo carnal, é algo espiritual? Quando você serve ao Senhor, quando você serve os seus irmãos. Sabe, quando... Tia Kaline, cadê Kaline? Tá aí? Eu queria colocar essa primeira imagem. Quando você pensa em adoração, você pensa em quê? Você vê assim, olha, o povo está adorando. 1, 2, 3. Espera aí, vem pelo fio. Quando você pensa em adoração, você pensa em quê? No grupo de louvor, né? Cantando uma música, adorando. Ou quando você pensa em ministério, você pensa em quê? Bota a segunda imagem aí. Você pensa no pastor ministrando. Isso é ministério, né? Aí quando você pensa em adorar, você pensa, não é só música. Ou quando você pensa em ministério, você pensa, não, é só o ministro mesmo, só os ministros que estão no ministério. Mas não. Sabe que quando você ouve a palavra ministério, você tem que entender a palavra serviço. É como um garçom que serve. Eu acho maravilhoso, porque antes, quando eu colocava todo mundo que tinha terminado o curso de membresia, eu já ia encaixando no Verbo Café, que é para começar como garçom. Bote aí, olha lá. Ó vocês servindo. Amém?
servindo as pessoas, à disposição. É como um garçom que fica disponível para ser solução. Amém? 1 Coríntios 12, 28 diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Sabe, o que eu quero falar é que nem todos aqui possuem chamados nos 5 dons ministeriais. Não sei se você entende o que significa isso, há quanto tempo você chegou aqui. Mas os 5 dons ministeriais são pessoas que são chamadas por Deus para edificar o corpo de Cristo por meio do ministério da palavra. Ou seja, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. São pessoas chamadas com dons e unções específicas para edificar o corpo de Cristo por meio da palavra. Mas nem todo mundo é um desses 5, né? Se todo mundo fosse apóstolo, quem ia ser ovelha? Assim, não tô brincando, todo apóstolo é uma ovelha também, de algum pastor, tá? Mas nem todo mundo é chamado nos 5 dons ministeriais. Mas todo mundo que é nascido de novo, que é filho de Deus, possui um ministério, um serviço da reconciliação, para levar pessoas a aceitarem Jesus, reconciliar o povo o mundo com Deus. E todos são chamados para servir. Aonde? Nesse ministério que eu li aqui em 1 Coríntios 12, que se chama Socorros. No ministério dos socorros, para socorrer o corpo de Cristo. Há quem diga, né, que os 5 dons estão aqui, né, nos dedos: apóstolo, o profeta que aponta, o evangelista que é o maior e alcança mais gente, o pastor que é casado com a igreja, e o mestre, que não é porque ele é menos importante, não, é porque ele é meticuloso, sim, sabe? Ele alcança lugarzinhos assim na palavra para explicar ao povo, fazer o povo crescer no conhecimento. E há quem diga que os socorros é aqui, a palma da mão, ó. Para unir. E o que é esse ministério de socorros? É você, somos nós, todos nós que servimos na igreja. Coloca aí a última foto. Isso aqui também é adoração. Porque servir também é adorar a Deus. A Bíblia diz que a gente tem que servir e apresentar ao Senhor o nosso corpo como um sacrifício vivo. Ainda bem que é vivo, né, gente? O sacrifício. Então, quando a gente apresenta como sacrifício vivo, é uma forma de adoração, é o nosso culto racional. Ali, ó, o verbo shop é uma forma de adorar, o diaconato, né? O verbo café, ó o berçário. Gente, aqui agora tá chegando muita criança no berçário, viu? Precisamos de tantas tias assim também, viu? A ação social, tudo isso que você está fazendo e servindo é uma forma de adorar a Deus. Você não está na carne quando você está servindo, você está adorando. É algo espiritual, amém? Glória a Deus. Tudo isso aqui é ministério de socorros. Se você não sabia, você tem um ministério, você tem um serviço, amém? Glória a Deus. E servir também nos ajuda a crescer espiritualmente. Sabe que a vida mais miserável que a gente pode viver é uma vida egoísta, sem servir ninguém, somente a si mesmo. E se tudo que você faz é viver para você mesmo, você nunca vai ser realizado, porque faz parte da sua essência servir. Nós fomos salvos para servir. Você não foi salvo para ser inútil. Ninguém quer ser inútil. Todo mundo quer ser frutífero. Todo mundo quer se sentir útil. É ou não é verdade? Você foi criado com talentos por Deus. Você foi criado com habilidades que fazem de você uma bênção para o corpo de Cristo. Sabe, alguém aqui chegou, alguém veio antes, limpou esse templo para que a gente pudesse estar aqui confortável, cheiroso. Amém? Não é bom? Não é bom, né? Você entrar no banheiro, o banheiro está limpinho. Não é bom chegar num lugar limpo? Então, se cada um fizer a sua parte, tudo vai ficar mais leve. Todo mundo colaborando, com alegria. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 4, verso 1 e 2 diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu vou ler esse mesmo versículo na Nova Versão Transformadora. Diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo. De Cristo. Está vendo que ele já trocou ministério por serviço, né? Simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. E de um encarregado, espera-se que seja fiel. Então, o ministério é serviço. Um servo faz a vontade do seu Senhor.
Sabe, quando a gente nasceu de novo, a gente morreu para a nossa própria vontade. A gente agora vai viver fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus. E sabe que é interessante que ele coloca aqui ministério, serviço, e ele fala sobre o quê? Fidelidade. Fidelidade está ligada ao serviço. O que se requer dos despenseiros, dos servos, é que eles sejam encontrados fiéis. Sabe, o que Deus requer de nós não é uma grande habilidade, um grande talento, uma grande aceitação, uma grande unção. Não, o que Ele requer de nós é fidelidade. É que você pegue e não abra, e não deixe de mão, e não abandone, e não deixe seu líder sem aviso. Que o seu líder coloca você numa escala e você é fiel, você vem e cumpre a escala. Você não chega 10 minutos antes e diz: líder, desculpa aí, não vou poder ir, por algum motivo fútil. Ou você diz assim: não, líder, você me escalou daqui a 2 semanas, mas daqui a 2 semanas não vou poder ir, porque tem um filme que vai passar na sessão da tarde que eu quero ver. Tem um jogo que eu quero... Olha, eu vou falar um negócio para vocês. A gente servia, eu e o pastor, né, na mesma equipe do departamento infantil da Super Igreja. Ele era o líder da equipe verde. E aí, estava em época de Copa do Mundo, gente. Olha, presta atenção, homens. Copa do Mundo, certo? Ia ter um jogo 4h30 da tarde, e o culto era 4. Aí eu aqui fui conversar com ele: não, a gente vai desmarcar, não vai ter culto, né? Ele: não, vai ter culto e vai ter serviço. E é para ir. Eu falei: mas na hora do jogo do Brasil... vamos lá, servir as crianças. Aí eu disse: meu Deus, na hora do jogo do Brasil, gente, que fidelidade. A prova. Você podia dizer: rapaz, é um motivo justo, o jogo do Brasil de Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Fidelidade, gente, para você servir os pequeninos que estavam lá no culto. Amém? Não é qualquer motivo, não. Eu não estou dizendo que você não pode pedir para remarcar a escala, nem que nada seja compreensível. Mas, gente, vamos ser sérios em cumprir as nossas escalas. Amém? Não vamos, assim, trocar por qualquer outro motivo, não. Vamos ser sérios. Porque a gente está servindo ao Senhor. A gente tem um compromisso. E fidelidade é mais importante do que habilidade ou unção. Seu coração fiel. E a gente precisa ser fiel ao Senhor na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, no nosso chamado às pessoas. Amém? No amor às pessoas. Presta atenção, fidelidade não é fazer o que a gente gosta de fazer ou o que a gente quer fazer. Fidelidade é fazer o que é necessário fazer. Sabe, muitas vezes a gente, em alguns momentos na nossa caminhada e no nosso serviço cristão, a gente percebeu que eu não queria mais estar servindo nesse lugar. Estou percebendo uma direção de Deus mesmo para sair, para ir para outro lugar. E debaixo da direção de Deus é bênção, está tudo bem. Mas, enquanto não tem alguém para assumir o nosso lugar, a gente não pode abandonar o serviço, não. É a fidelidade que vai manter a motivação para servir enquanto o serviço não for suprido. Estão comigo? Então aqui eu já foram para casa. Amém? Fidelidade é você continuar quando a empolgação inicial passou, quando de repente a motivação inicial passou, quando o reconhecimento passou e não tem mais ninguém lhe vendo, mas você continua fiel e você continua servindo. E a gente já tem tempo de ministério suficiente para saber. Me amem no que eu vou dizer. Quem quer servir, quem quer ser útil, quem quer ser provedor de solução, por amor a Deus e ao Senhor e às pessoas, não escolhe não onde quer servir. Não, eu só quero servir se for aqui, se for com fulano e se for em tal dia. Quem quer servir, que tem o coração assim quebrantado e rasgado diante do Senhor, eu quero ser solução, eu quero ser útil. Me bote aí, qualquer lugar. É para fazer o quê? Quem quer servir, não escolhe. E eu não vejo problema em escolher não, tá, gente? Mas eu estou falando da motivação íntima do coração. Se você tem opções, quer servir em qual departamento? Clica aqui, tal, beleza, pode servir. Agora, se tem uma necessidade e você diz, não, esse eu não quero,
a gente tem que rever onde é que está a motivação do nosso coração. Amém? Consegui explicar? Eu não estou dizendo que você não pode escolher aquilo que você é mais agraciado ou conforme os seus dons e talentos. Eu estou dizendo que quem quer servir, aceita o serviço em qualquer lugar que esteja necessitado, porque entende que o seu serviço é importante e que está fazendo algo para o corpo de Cristo e que está alcançando mais pessoas com o amor de Deus. Amém? E mais, eu também quero dizer para vocês que fidelidade tem recompensa. Diga glória a Deus! Mateus 25, 21, olha só o que diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem não deseja ouvir isso, hein? Agora veja que o gozo é para os servos. Não é somente para os filhos, é para os servos, amém? E a intenção de Deus, ao conceder dons aos homens, foi justamente equipar os santos para que eles pudessem servir. A vida é curta. E em pouco tempo nós estaremos fora dessa vida terrena. E todos nós vamos querer as nossas recompensas no céu. Então a gente não pode mais perder oportunidades, porque o tempo que a gente tem para servir é nessa vida aqui. Não perca mais tempo. Produza frutos. Faça a diferença. Tenha uma motivação com peso de eternidade, pensando: isso aqui vai estar garantido na minha eternidade. Essas pessoas que eu consegui alcançar vão estar na eternidade. O meu serviço na igreja, ele tem um peso de eternidade. Amém? Sabe que eu ouvi algo e até me impactou na hora que eu ouvi, mas é verdade. O ministro falou assim: ó, você precisa servir mais do que nós precisamos que você sirva. Porque assim, quando não tinha muita gente para servir, a gente dava conta. Estava pesado, estava de uma forma, mas havia uma graça, a gente dava conta. Outra pessoa se levanta e faz. Mas quando nós servimos, nós somos grandemente abençoados. Nós crescemos. Nós colhemos tantas coisas que nós plantamos. Amém? O pastor João Roberto, ele diz assim: o membro que não é usado, ele atrofia. Se você pegar o seu corpo e de repente, eu não vou usar mais esse pé não. O que vai acontecer com o seu pé? Ele vai atrofiando, não é verdade? Não vou usar mais essa mão não aqui, vou deixar parada. Vai perdendo os músculos, vai perdendo a força e vai perdendo a utilidade. Assim também no corpo de Cristo, um membro que não é usado, que não se deixa ser usado, ele vai atrofiar. O apóstolo Guto, ele sempre diz: nós não usamos pessoas para construir um grande ministério. Nós usamos o ministério para construir pessoas. Nós estamos sendo edificados por dentro. E o serviço no ministério precisa de cada um no seu lugar. E o que se requer do ministro é que ele seja fiel, que seja obediente, que confie no processo. Sabe, o que Deus colocou em suas mãos nesse momento pode não ser grande, mas é o que vai lhe ensinar os processos. É o que vai te ensinar a perseverança. É o que vai te ensinar a fidelidade. Então, faça com amor. Mateus 20. Jesus, ele está dando um ensinamento para os discípulos. E ele diz assim: vocês... Vou ler, 25, verso 25. Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos o dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe, Jesus é o nosso exemplo. E ele revelou que uma vida plena e feliz só é possível quando a gente serve e quando a gente dedica as nossas vidas para alcançar outras pessoas. Isso é doar a sua vida. Não é que você vai, não, eu vou dar a minha vida por alguém, eu vou morrer no lugar dele. Não necessariamente. Você vai doar a sua vida, o seu tempo, a sua força para servir pessoas. Amém? Eu sei que existem fases do crescimento espiritual. A pessoa que acabou de nascer de novo, ela ainda demanda muita atenção, ela ainda demanda, exige. Eu sei que eu tenho Aimee, né? E aí a gente pode dizer assim que os bebês, entre aspas, eles são egoístas. Posso dizer assim? Eles só estão pensando neles. Eles só querem saber da necessidade deles. Acordou.
Quero mamar? Quero. Não quero nem saber se você está dormindo, se é 3 horas da manhã. Eu primeiro. Eu que estou com fome agora. Me acuda. Entendeu? Então, espiritualmente também é assim. A pessoa que nasceu de novo, ela ainda não tem tanta maturidade, né? Então ela vai dizer, ore por mim, me ajude com isso, faça isso por mim e tal. Mas é natural que a gente vá crescendo. E aí quando a Aimee estiver maiorzinha, ela já vai ter uma consciência, né? Assim. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que os outros também têm necessidades. Não é só a gente. Então a gente começa a querer ser útil. Na maturidade espiritual, quando você deseja servir, quando você deseja ajudar, você está crescendo espiritualmente. Você está deixando de ser um bebê espiritual. Você entende que ao seu redor eu tenho necessidades e eu posso suprir. Amém? Em Cristo, o seu desejo deve ser, eu quero ser útil. Porque pensar como Jesus é pensar, o que é que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Como é que Deus pode me usar? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso prover uma solução? Amém? Eu estou aqui caminhando para o final. Eu sei, gente, que servir dá trabalho. Eu sei, acredite. Mas quando você serve... Olha, pense no Projeto Alívio. Quem estava aqui no Projeto Alívio? No último que a gente fez, né, que teve uma ação social grande, a gente chegou cedo, antes de todo mundo, aí prepara café da manhã, aí serve café da manhã pro povo, aí faz, aí atende, não sei o quê. Quando termina de noite, aí que limpa tudo, desarma todo, traz todo, monta todo, tá todo mundo cansado, carregou cesta básica. É cansativo. Ah, mas quando você chega em casa, toma um banho, você deita e faz, que coisa boa. Eu fui útil. Amém? Eu fui útil. Você vai servir, aí você vai ensinar para as crianças, aí chega, prepara a aula, passa 2 semanas antes fazendo lá os recursos visuais para se preparar, estudar, chega lá e dá aula para os pequenos e tal, e cansa, aí eles pulam em você, e montam em você, e brinca, e faz gincana. Quando você sai, você... Foi bênção a aula, os meninos aprenderam, responderam tudinho. É gratificante, amém? E eu dou graças a Deus, porque a gente vive na nossa igreja que ama servir. E eu vou dizer, é constrangedor, gente, a forma como vocês servem. É precioso, é muito precioso. Vocês têm um coração para servir e isso é maravilhoso. Amém? Olhe para o seu irmão e diga, obrigado, meu irmão. Você é uma bênção para mim. Sabe, eu sei... Eu sei, tem umas bencinhas aí sendo sacudidas, né? Eu sei que muitas vezes o inimigo, ele tenta se levantar para nos desmotivar e interromper o serviço. Isso aconteceu lá quando eles estavam construindo o muro, lá em Neemias. Eu queria ler, mas o tempo está bem avançado, eu não vou ler. Mas vocês depois leiam lá em Neemias capítulo 6, do verso 1 ao 9, que está lá dizendo, Sanbalat e Tobias estavam lá tapando as brechas. E aí vem alguém e começa a querer distrair eles, tirar o foco deles. E aí no verso 3 ele diz, eu estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho e me encontrar com vocês? O povo queria que eles descessem do trabalho e viessem aqui. Tratar de fofoca, tratar de coisas sem importância. E aí mandaram 4 vezes a mensagem. Na 5ª vez apareceu, 5ª mensagem. Ele trouxe uma carta falando que tinha um boato. Olha, estão dizendo que você isso, aquilo, outro. Quem já passou por isso, né? Está servindo ao Senhor e de repente vem algumas pessoas e dizem, olha, estão dizendo que você isso e isso. É distração. Sarta de banda. Não vá. Ele disse assim, no verso 9, no verso 8. No verso 7 ele diz assim, corre que ele está dizendo que você fez isso, que você fez aquilo, vai dar ruim. E ele no verso 8 diz assim, eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Sabe, o inimigo ele envia todo tipo de distração e todo tipo de acusação. E às vezes é de pessoas próximas, de amigos, de família, que vê você servindo, que vê você aqui terça, quinta, domingo e fala mal de você e acha ruim de você.
É uma distração, é uma acusação, usa familiares para te desmotivar, mas vocês não precisam se justificar. O Senhor é a sua justiça. Apenas se envolva na obra, apenas seja fiel. Amém? Porque depois todo mundo vai ver e vai reconhecer os frutos na vida daquele que serve. A minha oração e o meu desejo é que as pessoas vejam a sua vida e observem como vale a pena servir a Deus. Porque você consagrou a sua vida a Deus. E elas observem a diferença de alguém que serve. E os frutos que você escolhe em todas as áreas da sua vida. Porque a nossa recompensa é celeste, na vida eterna. Mas também existe uma recompensa agora, que Ele está nos trazendo. Colheitas agora, nessa vida. Amém? E depois todos vão ver. Como viram lá em Neemias, no verso 15 diz: por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois que começamos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Aí outra versão diz: porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos a obra. Aleluia. A sua vida servindo ao Senhor é um testemunho vivo. É um testemunho de fidelidade a Deus. Amém? E Ele não se esquece do seu serviço. Eu quero finalizar com um versículo. Hebreus 6, verso 10. Se puder colocar aqui, eu queria que todo mundo lesse. Coloque seus olhos nesse versículo, Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aos santos somos nós. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então ele está dizendo: ei, está vendo que o seu trabalho ele não é esquecido? Eu estou vendo o seu trabalho, eu estou vendo que o seu trabalho é motivado por amor, que você está demonstrando em relação ao seu próximo, ao seu irmão. E continue, persevere até o fim, com a mesma diligência. Amém? É ano de mais e menos, é mais serviço, é mais consagração, é mais unção, mais graça. Amém? Diga: é comigo. Glória a Deus, pastor. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.